Boa tarde. Há uns dias fui ao Now comentar o julgamento que opõe o Elon Musk, o Sam Altman, e contra o Sam Altman sobre a OpenAI, e estive no ar cerca de 7, 8 minutos, durante os quais, enfim, o tempo em televisão é mais comprimido e as ideias que levei mereciam um pouco mais de espaço e também merecia uma forma mais cuidada. É por isso que resolvi fazer este vídeo. A OpenAI nasceu em 2015, nasceu como fundação, um, cujo propósito era desenvolver inteligência artificial, assegurar um desenvolvimento de inteligência artificial alinhado com os interesses humanos, digamos assim, em benefício da humanidade, mas sem os constrangimentos financeiros que a mira do lucro e que a pressão para retornos financeiros normalmente provoca. Elon Musk foi fundador, cofundador desta organização, desta fundação, com cerca de 100 milhões, várias dezenas de milhões, pela certa, várias dezenas de milhões de dólares. Anos depois surgiu uma empresa, uma Corporate for Public Benefit, que já não é bem uma fundação, já é uma figura nos Estados Unidos existe esta figura da organização que é simultaneamente lucrativa e não lucrativa, é como que uma síntese destes dois tipos de organizações, a tal sociedade para benefício público. Entretanto, a Microsoft entrou com um investimento massivo também, e hoje em dia esta sociedade, como digo, que já não é uma fundação, vale qualquer coisa como 852 mil milhões de dólares, quase 1 milhão de milhões de dólares. Estamos a falar de ordens de grandeza, portanto, completamente diferentes daquelas que foram, enfim, as originais, quando foi fundada a organização, primeira, a original. Hoje em dia, Musk tem vindo, aliás, ele tem vindo a acusar Altman de o ter traído o objetivo para o qual a fundação foi criada, ou transformá-la numa organização com fins lucrativos, como digo, e quem tem razão nesta matéria, Altman defende-se, dizendo que para desenvolver a inteligência artificial era necessário este tipo de estrutura, e quem tem razão só o tribunal poderá decidir. Mas não é isso que me move, não é apurar qual dos dois tem razão, mas sim tentar perceber quais são as implicações e o que é que está realmente em causa neste julgamento. Quando eu digo que investimentos gigantescos substituíram o propósito original da fundação, eu não estou a fazer nenhum juízo de intencionalidade, eu queria que isso ficasse claro desde o início, não estou a fazer nenhum juízo de intencionalidade relativamente a Sam Altman ou a quem trabalha hoje em dia na OpenAI. Estou a fazer um diagnóstico estrutural, é algo bastante diferente. O que está aqui em causa, quanto a mim, é a arquitetura dos incentivos económicos que atualmente regem esta gestão destas sociedades. Essa arquitetura de incentivos económicos pressiona qualquer organização, por mais bem intencionada que ela seja. Então, o que é que está verdadeiramente em causa? O que está aqui em causa é aquilo que o sistema mede. E o que o sistema mede é aquilo que cada CEO, que cada uma destas organizações consegue ou não consegue capturar em termos de lucro e de benefícios e de rendimento. A tese é sobre essa arquitetura de incentivos, focada no lucro e não sobre qualquer acusação a pessoas. Quando eu falo num cheque substituir uma missão, é em sentido figurado, no sentido de ilustrar que os incentivos económicos, em geral, têm um papel preponderante, são a drive, digamos assim, destas organizações. E é isso que eu queria deixar claro desde o início. Há aqui uma pergunta que deve ser efetuada, a pergunta que eu julgo que é a pergunta principal, pode uma missão sem fins lucrativos ou uma organização sem fins lucrativos, para o bem público, sobreviver dentro desta arquitetura de incentivos económicos que se foca, como digo, na captura de valor económico? É possível, isso é possível. Eu julgo que este caso prova que não, e é por isso que o que está em julgamento não é apenas uma disputa entre pessoas, digamos assim. O dinheiro é, por definição, unidimensional. É um número, mede quantidades, é aquilo que os economistas chamam, é um escalar, não é? Em matemática. Não tem uma estrutura vetorial, não aponta várias direções, apenas mede uma quantidade. Não mede, não aponta mais nada que não seja o número, a quantidade de dinheiro em questão. Okay? Não mede a proveniência do dinheiro,
as condições, as consequências de cada transação, tudo isso fica comprimido num único número. Bom, poderão perguntar, mas o dinheiro não é mesmo assim? Não foi sempre assim? Não, de facto, não foi sempre assim. Para perceber isto, temos que ir até à era pré-monetária. A moeda foi criada há cerca de 600, há cerca de 2500 anos, 2600 anos, foi criada em cerca de 600 anos antes de Cristo, em Lídia. E o dinheiro, até então, não tinha moeda, não havia moeda, mas já havia um registro mental, um registro que primeiramente mental, em agrupamentos humanos pequenos, que estamos a falar de clãs, famílias alargadas, tribos, vamos lá, até ao conhecido número de Dunbar. Dunbar foi o indivíduo que enunciou esta lei, digamos assim, ou este número, o número de Dunbar, que são 150 pessoas. Até 150 pessoas é possível existir confiança suficiente entre os membros de um grupo. A partir daí, essa confiança, a partir desse número, já essa confiança não existe. E o tal registro mental do deve e do haver, quem deve o que a quem, que acaba por organizar as trocas ao longo do tempo, num determinado grupo, deixa de ser possível. Mas até esse número é possível, e durante muito tempo, a maior parte do tempo, de facto, da humanidade, foi vivida, as trocas, as transações processaram-se neste registro. Já existia dinheiro, não havia moeda. E o dinheiro era isso, era o registro mental na mente de quem transacionava entre si. Eu próprio venho investigando isto há muitos anos, como o dinheiro é um sistema de obrigações que vai regulando e que vai permitindo, partilhado pela comunidade, que permite realmente as transações, mesmo na ausência de uma moeda. A moeda muitas vezes é simbólica. Podemos ver isso, por exemplo, nas ilhas de Yap. E porquê nas ilhas de Yap? São umas ilhas da Micronésia, da República Federada da Micronésia. Essas ilhas de Yap, no Pacífico Sul, essas ilhas foram o sítio no mundo onde até mais recentemente existiu este tipo de lógica de registro mental. Corporizado neste caso, a substância eram umas moedas que pesavam nada mais, nada menos de 3.000 quilos. Estamos a falar de umas rodas gigantes com um orifício no meio e que tinham o peso de toneladas. Pesavam toneladas. Portanto, como devem calcular, essas moedas não tilintavam nos bolsos de ninguém, nem raramente mudavam de sítio. Ainda assim, serviam como referência, porque todos na comunidade sabiam quem era o dono delas. E eram feitos pequenos entalhes, por vezes, nas mesmas, para assinalar algumas trocas menos conspícuas, menos notórias, mas a maior parte das trocas era do domínio público e as pessoas sabiam quem era o dono da moeda. Aliás, a moeda mais valiosa das Ilhas Iapes estava no fundo do mar, na enseada, a água muito transparente, e via-se a moeda, eu penso que ainda lá está, ao longo dos anos, e toda a gente sabia qual era a família proprietária daquela moeda. Portanto, a família era rica e a moeda estava debaixo d'água. Portanto, a moeda não era, o valor intrínseco não era o da moeda, era do ledger, do livre-razão que ela própria corporizava, digamos assim, materializava. Ora bem, não é diferente com as moedas atuais, em que são realmente unidades de confiança, pequenas unidades de confiança, que não têm 3.000 quilos, são pequeninas para serem mais portáteis, e foi isso que a moeda veio resolver. A moeda foi criada precisamente para resolver, para permitir transações entre desconhecidos, na ausência da tal confiança que existia em agrupamentos humanos pequenos. Na ausência dessa confiança, ainda assim, existindo moeda, era possível fazer as trocas com desconhecidos. Ora bem, a fatura a pagar é que foi muito grande. O que se passa é que essas trocas realmente eram muito mais pragmáticas, mas muito mais fáceis, possíveis entre desconhecidos, a que viviam centenas de quilómetros de distância. No entanto, sacrificou-se qualquer coisa. E essa qualquer coisa foi todas as outras dimensões que não as que se prendiam exclusivamente com a troca. Outras nuances, outras dimensões da própria troca, que acabaram por ser relegadas para, eu não digo para o segundo plano, pura e simplesmente foram absorvidas pelo tal escalar, pelo tal número. O tal número concentrou todas as dimensões de valor numa só dimensão. Esta solução de trocar dimensionalidade por portabilidade foi genial. Graças a ela pudemos evoluir e passar de grupos de 150 pessoas no máximo, segundo Dunbar, o tal número de Dunbar, pudemos passar para agrupamentos muito maiores e tornou-se possível a vida em sociedade.
e os negócios entre desconhecidos. Portanto, graças a esse ledger, a esse livre-razão, a essa contabilidade que deixou de ser mental e passou a ser, ultimamente, até digital. Ora bem, o que está aqui em causa é que foi uma solução genial para o seu tempo, mas entretanto foi uma solução técnica, não é um destino civilizacional, e ainda bem que não é, sobretudo na presença da inteligência artificial, como iremos ver. Esta redução a um escalar, a um único número, abdicando todas as setas, todos os vetores que podem ilustrar valor a variadíssimos níveis, esses todos foram, como digo, comprimidos num único número. Foi uma solução técnica. Ora bem, a tecnologia hoje permite-nos outro tipo de soluções. Soluções que nos permitem recuperar as dimensões do dinheiro, mas a uma escala planetária, em comunidades muito mais alargadas que os tais 150 pessoas. Estamos a falar de tokens em registro distribuído, possíveis graças às tecnologias de registro distribuído, chamadas DLT, Distributed Ledger Technologies. Estas permitem criar tokens que transportam dados sobre o próprio dinheiro, portanto a proveniência, condições, variedíssimas externalidades, que podem passar a viajar, a ser veiculadas juntamente com a unidade de conta, juntamente com a unidade transacional, em vez de serem apagados por ela. Portanto, não se trata de um dinheiro novo, trata-se de um retorno aos primórdios, mas desta vez equipado com argumentos digitais e à escala global. Não há soluções para mim para o alinhamento da IA com os interesses humanos que não passem por este regresso a incentivos multidimensionais. Caso contrário, como a IA é um espelho, vamos habituar a IA a um tipo de valor que não retrata essa diversidade e essa pluralidade, esses tais valores humanos, esses princípios que nos interessa preservar. Não nos interessa que a IA aprenda a otimizar um número. Interessa-nos uma IA vetorial e que seja capaz de acompanhar várias dimensões de valor, como era a panágio do dinheiro primordial que acabei de referir. Estamos a falar de mercado multidimensional, de facto ainda mais mercado do que aquele que estamos habituados. Nós estamos habituados a um mercado que valoriza apenas uma dimensão. O preço aglutina todo o valor num único número. Fala-se muitas vezes de Adam Smith e da mão invisível, e eu queria socorrer-me precisamente a Adam Smith, começando por vos dizer que ele escreveu 2 livros. Ele não escreveu apenas A Riqueza das Nações, ele escreveu também A Teoria dos Sentimentos Morais. E na Teoria dos Sentimentos Morais, que quase ninguém lê, ele insiste que há uma dimensão, há uma mão visível ética no comportamento humano que tem que dar a mão, digamos assim, à tal mão invisível do mercado que o liberalismo económico tanto aprecia. De facto, para ele, os 2 livros são um só. Um mercado sem moralidade, sem uma moralidade interiorizada, digamos assim, para Adam Smith não é um verdadeiro mercado. Essa nunca foi a tese de Adam Smith. A canonização do liberalismo no século XX desligou os 2 livros e ficámos só com um. Foi uma mutilação, digamos assim. Uma mutilação que tem sido gerível graças ao facto dos operadores, quem opera com esse dinheiro, com essa tal moeda escalar, são humanos. E são humanos. E a própria contingência humana tem vindo a mitigar o problema. Por um lado, a contingência humana, no sentido que nós dormimos, nós mudamos de ideias entre o pensar e o agir, às vezes adiamos ideias para amanhã e amanhã já o empresário acorda e toma uma decisão diferente porque, enfim, aspectos de relacionamento com o sócio ou com terceiros poderão levá-lo a pensar 2 vezes e depois de dormir sobre o assunto é capaz de resolver de outra forma. O ser humano hesita por definição. O burocrata hesita, o gestor hesita, o corretor dorme. Quer dizer, a contingência humana tem vindo a mitigar esta frieza de operar com um número escalar. Esta contingência humana tem sido vista pelo sistema económico como falha, uma falha económica, mas não é uma falha, é um mecanismo. A literatura económica trata isto como falha, mas é precisamente o contrário. Acaba por ser uma vantagem que está prestes a extinguir-se com a inteligência artificial. Daí a preocupação que me faz voltar a este assunto.
cada uma das chamadas falhas acaba por ser uma interrupção nesta lógica que reduz todo o valor a um número, esta lógica do tal dinheiro não vetorial. Muitas vezes é o próprio sistema biológico que impõe estas falhas e que impõe estas pausas e que permite a outras dimensões entrarem no sistema, no processo de decisão. É que os agentes de IA não hesitam, não dormem, não descansam, não esquecem, não têm fins de semana, não têm fome, não têm o filho doente. Tudo isto, o facto de operarem 24 horas por dia, non-stop, perfeitamente concentrados na maximização do tal escalar, que pode ser o lucro, não é verdade? E que muitas vezes mas podem ser outras métricas, como o número de utilizadores, o tempo despendido online, enfim, esta concentração e otimização, eu diria quase que obsessão matemática pela pontuação, porque estes sistemas adoram pontuar, constituem um perigo muito grande, porque elimina o tal elemento mitigador, o tal fator humano que ia atenuando esta situação. O dinheiro nem sempre assim foi escalar, como acabamos de ver. Até 600 anos antes de Cristo ele era multidimensional por definição, por construção. A memória partilhada era o livre-razão, era o ledger, era multifatorial, portanto fixava proveniências, condições, consequências, tudo isso era registado mentalmente pelos membros dos pequenos agrupamentos humanos e as coisas corriam bem. Havia esta noção do deve e do haver em cada membro da comunidade. Ora bem, a cunhagem de moeda trocou tudo isso por escala, comodidade, portabilidade, como digo, para permitir negócios entre desconhecidos. E vou terminar como comecei. A pergunta verdadeiramente importante é se uma sociedade pode manter instituições civilizacionalmente viáveis quando o instrumento monetário sob o qual opera e em função do qual se rege, de certa forma, se for amoral e continuar a ser amoral. E mais, se quem opera esse instrumento deixar de ser humano e passarem a ser agentes de inteligência artificial, não é se, isso já está neste momento a acontecer, já há empresas constituídas por agentes de inteligência artificial que operam como carteiras, com wallets de moedas digitais. Portanto, se quem opera estes instrumentos deixar de trazer aquela natureza humana com tudo o que tem de bom e de mau, porque a própria contingência humana, o facto de ter que dormir, de se enganar, de ter que entre pensar e agir haver uma certa diferença, tudo isso vai mitigar o tal vazio moral, de certa forma. Ok? Porque sem esse elemento humano, sem esse elemento mitigador, assistiremos a um exponenciar de todo esse vazio amoral e um acelerar de toda a operação financeira, das transações, despidas deste componente moral. Portanto, há quem fale em desligar a inteligência artificial. Isso não só não é viável, como, na minha opinião, a resposta não está aí. A resposta está em devolver mais dimensões aos incentivos económicos e ao sistema de incentivos que nós usamos. A multidimensionalidade que vivia no dinheiro primordial e cuja falta tem sido parcialmente compensada, como digo, pelo operador humano, embora com crescente dificuldade, e os tempos é notório que isso assim é. De qualquer forma, essa capacidade tem que migrar para algum lado, e só pode migrar para 3 locais: ou para o algoritmo propriamente dito, e aí temos sistemas parecidos com aquele que vigora na China, em que essa programabilidade fica centralizada, não é? É centralizada pelo regime, e quem programa o algoritmo das moedas digitais, com as chamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, desculpem, moedas digitais do Banco Central. Portanto, ou está no algoritmo e fica centralizada em quem programa esse mesmo algoritmo, ou então está no próprio instrumento, no token, propriamente dito, nas próprias moedas digitais,
programáveis através de smart contracts, os chamados contratos inteligentes. É isso que isso exige uma certa descentralização, exige essa verificabilidade por via da descentralização. É o que começa a emergir nos Estados Unidos, em Singapura, na Europa, em projetos de tokenização que vão neste sentido. A verdade é que qualquer pessoa pode criar um sistema monetário seguro, atualmente, graças às tecnologias de registro distribuído. Isso é muito importante porque a inovação permite que despontem nos ecossistemas comunitários as mais variadas formas de contabilizar e transacionar valor. Isso é inestimável, na minha opinião, sobretudo quando a inteligência artificial funciona como um espelho e está permanentemente a emular ou a imitar os nossos próprios comportamentos. Já para não falar no Reinforcement Learning from Human Feedback, o reforço da aprendizagem através do feedback humano, que fazem com que os próprios modelos passam a aprender sozinhos, no looping de aprendizagem, loops de aprendizagem, que acelerarão todo o progresso a este nível. E volto a dizer, sem esta diversidade, sem o espelho retratar as várias dimensões do valor humano, isto será extremamente complicado para a humanidade. Ou então desaparece, portanto, ou está no algoritmo, ou está no instrumento, ou então essa capacidade desaparece. E para isso basta não fazer nada, basta não reformar o sistema de incentivos, e aí é que vamos todos ficar a saber o que é realmente o capitalismo selvagem, não é? Porque aí, de facto, na ausência desse elemento mitigador moral, humano, seja pela via da moralidade, seja pela via da própria contingência humana, que, enfim, descansa a eficiência acrescida dos automatismos. Dessa forma é que vamos ver o que é realmente o capitalismo selvagem, e creio que não iremos gostar. Não há quarta opção. Portanto, ou se introduz esta capacidade através do algoritmo, e isso implica centralização, temos o caso da China, ou através da descentralização digital, através do próprio instrumento da inovação, com smart contracts, contratos inteligentes que permitem programar as moedas digitais de acordo com essas novas dimensões de valor, novas, ancestrais, como vimos, quando viviam na mente ou na memória humana, como disse há pouco, mas desta feita à escala planetária e por um processo digital, ou então desaparece e teremos um capitalismo selvagem, verdadeiramente selvagem, que é para aí que as coisas caminham, no caso de não se ter em conta estas infraestruturas de confiança novas, associadas a incentivos também eles renovados. E não há, como digo, quarta opção. Portanto, a escolha é entre as três opções que referi. É a escolha civilizacional dos próximos anos. Não é um tema técnico com implicações institucionais, ao contrário, é um tema institucional com implicações técnicas, e isto faz toda a diferença. E é por isso que eu tenho voltado a este assunto e tenciono voltar, e obrigado por terem ficado até aqui a ouvir esta minha explicação a propósito da recente participação no canal Now sobre estas questões da inteligência artificial. Obrigado. Quando no canal Now falei sobre os tribunais, sobre o facto dos tribunais poderem ou não decidir sobre a inteligência artificial, eu não estou de forma nenhuma a dizer que os tribunais não devem decidir. Eu estou a dizer é que eles sozinhos não chegam. Eles sozinhos não chegam porque correm à velocidade humana, enquanto estes problemas da IA correm à velocidade da máquina. O que eu estou é a apontar uma incompatibilidade estrutural entre problemas que correm à velocidade dos tribunais e os problemas que correm à velocidade em milissegundos, à velocidade, como digo, da máquina. E isto não é uma posição política, isto é uma observação técnica. Eu não estou a negar a utilidade dos tribunais para decidir problemas humanos, o que seria de nós, o que seria da humanidade sem os tribunais. No entanto, o tribunal também é contingência humana institucionalizada. Há as férias judiciais, há prazos que são longos, há juízes que operam naturalmente à velocidade humana, e isto é incompatível com os requisitos de velocidade da era da IA. Aliás, isto não é uma tese minha. Há uma diretiva europeia, MiFID II, que tem a ver com mercados e instrumentos financeiros, também o regulamento técnico RTS 6, que já exigem, e desde 2018 que exigem que as empresas de trading algorítmico tenham mecanismos chamado kill switch, que interrompem, que desligam, que param
e que garantem monitorização em tempo real. Precisamente, em linguagem clara, o que é que isto significa? Significa que a Europa já obriga as bolsas de valores a terem estes botões de paragem automático, porque os mercados operam mais rápido do que qualquer ser humano consegue intervir. Ora, por maioria de razão, na era da IA e mecanismos ligados à inteligência artificial vão precisar também deste tipo de sistemas automáticos, porque exigem uma verificação automática.